bem? Olá, bom dia, meus irmãos. Louvado seja Deus por mais uma manhã na presença dEle. Nosso coração se enche de alegria e gratidão por estarmos aqui e poder ler a palavra de Deus juntos, poder cantar louvores a Ele juntos, poder falar das maravilhas do nosso Deus. Vou pedir que você abra a sua Bíblia em Salmos 96. Salmos 96. Louvor à glória de Deus, louvor à majestade de Deus. Salmo 96. Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor, bendiga o seu nome. Proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e benigno, digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias dos povos, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem nos seus átrios. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras. Digam entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com justiça. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Alegrem-se o campo e tudo que nele há. Cantem de alegria todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, nós te louvamos de todo o nosso coração. Nossos corações se enchem de gratidão a Ti no dia de hoje, Pai, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é incomparável, porque o Senhor é inigualável, porque não existe outro além de Ti, porque Tu és o único Deus, um Deus que faz coisas grandes, um Deus que faz coisas maravilhosas, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é grande. E esse Deus tão grande, tão excelso, tão magnífico, tão poderoso, é o Deus que nos escolheu, é o Deus que nos chamou para si com cordas de amor. É um Deus que nos resgatou. É um Deus que nos trouxe uma viva esperança. É um Deus que traçou um plano de resgate para nós, nos libertando, nos santificando, nos salvando, nos glorificando e nos preparando para morar contigo para sempre. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado pela obra maravilhosa que o Senhor planejou para nós, que Jesus Cristo executou em nós e que o Espírito Santo aplicou em nós. Bendito seja o Teu nome, Pai, por tudo aquilo que Tu és e por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida dos Seus escolhidos, na vida do Seu povo. Obrigado por esse privilégio grandioso que o Senhor nos dá de poder Te louvar, de poder glorificar o Teu nome neste dia. Seja engrandecido, seja exaltado, seja bendito, não só hoje, mas todos os dias, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos bendizer o nosso Deus. Aleluia.
Bom dia a todos que nos assistem. A paz do Senhor Jesus seja com cada um de você, daí aonde você estiver nos assistindo. E a partir deste momento eu convido a todos a bendizerem o nome daquele que é santo, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Aquele que tem cuidado de nossas vidas, aquele que tem demonstrado a sua fidelidade incomparável sobre cada um de nós. Vamos bendizer o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Tu és bom, Jesus. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando olhas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me olhas, nada posso esconder. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar quando tu olhas para mim e enches com tua paz. Enche-nos, Senhor, com a tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando olhas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me olhas, nada posso esconder. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei, Senhor, sei que não posso negar quando tu olhas para mim, me enches com tua paz. Eu sei, Senhor, sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso
enches com tua paz. Quando tu olhas, Senhor, quando os teus olhos estão sobre cada um de nós, sentimos os teus cuidados, Senhor. Sentimos a tua paz, ó Deus, sobre nós. Nós queremos te louvar nesta manhã, ó Deus, pela tua fidelidade, porque somente tu és fiel, Senhor. Temos contemplado a tua mão poderosa, a tua fidelidade, Senhor, sobre nós, sobre nossas vidas, sobre os nossos lares. Por isso nós queremos te bendizer nesta manhã, Jesus, porque tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Jesus. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Diga a Ele: quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Diga isso a Jesus. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Mas creia, a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Sabe por quê? Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Erga suas mãos e diga: tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Diga a Ele: tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, aleluia, oh, aleluia. Engrandeça o nome do Senhor, pois Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Ele tem cuidado de ti. Aleluia. Diga a Ele: a minha oferta, Senhor, a minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Diga: eu quero, Jesus, quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. E eu quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. E a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Então diga a Ele: pois tu és fiel, o Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, o Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Jesus. Tu és fiel, o Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda
fiel a mim. Sim, fiel, fiel o Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel. Ele é fiel a ti, Ele é fiel a ti. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Obrigada pela tua fidelidade, Senhor. Obrigada, Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Que maravilha a gente poder louvar a um Deus que é fiel. Muitas pessoas adoram Deus, deuses, ídolos, mas eles não falam, eles não cheiram, suas mãos não apalpam, não estão vivos. São ídolos de madeira, prata, ouro, bronze, gesso. O nosso Deus é um Deus vivo e poderoso. Um Deus tão alto, tão sublime, tão grandioso, tão excelso, Rei dos reis. Um Deus tão cheio de glória, que escolheu a nossa vida para reinar. Vasos tão frágeis como nós. Louvado seja Deus. A diferença da nossa vida está na presença de Deus. A presença de Deus faz toda a diferença na nossa caminhada. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Joel, no capítulo 2, versículo 21. Joel 2 e 21. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Mais uma vez, não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. O que nós encontramos aqui nesse texto é uma promessa. E essa promessa no livro de Joel, ela começa com uma exortação. E a exortação é: não temas. A ordem é: não tenha medo. Ele está dizendo isso dentro de um contexto em que os gafanhotos estão invadindo. Os gafanhotos estão cortando. Os gafanhotos estão destruindo. Ou seja, essa ordem, não tenham medo, é exatamente dita no tempo de crise, no tempo de desespero de muitas pessoas. Mas Deus está dizendo que no tempo de adversidades, no tempo de lutas, no tempo de crise, no tempo de circunstâncias tão difíceis, adversas, nós não devemos ter medo. Segundo Timóteo capítulo 1, versículo 7, diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas Deus nos deu espírito de coragem, espírito de moderação, espírito de amor. E nós precisamos crer nisso.
Nós precisamos desfrutar disso. Portanto, não temas, diz o texto. Mas ele diz isso para quem? O texto diz: não temas, ó terra. Ele não está aqui falando do planeta Terra. Ele não está aqui falando de estrangeiros. Mas quando ele diz não tema, ó terra, ele se refere exatamente ao povo de Deus. Ele está se referindo à nação de Israel. Não temas, ó terra. Não temas, diz o texto, mas substitua o medo, o temor, pela alegria. Versículo 21, não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te. Então veja, ele exorta, ele ordena, ao invés de ficar com medo, ao invés de ficar com receio, ao invés de se desesperar, de deixar com que o medo tome o coração de vocês, porque o medo, você sabe, ele paralisa, o medo estagna a pessoa, o medo enfraquece, o medo imobiliza, o medo traz aflições. Ao invés disso, ele diz: alegra-te. E a gente sabe, porque a Bíblia diz, que a nossa alegria vem do Senhor. E nós temos então que nos alegrar, mas nos alegrar no Senhor. Se nós depositarmos o motivo da nossa alegria nas circunstâncias, seremos afligidos constantemente. Mas a alegria do Senhor é o nosso combustível, é quem nos impulsiona, quem sustenta a nossa vida, quem nos mantém de pé. Ele vai colocar aqui uma razão, que é a mensagem de hoje. O texto diz: porque o Senhor, o quê? Faz grandes coisas. Não sou eu que faço, não é o pastor que faz, não é o bispo, o missionário, não é o irmão fulano ou ciclano que opera maravilhas, que faz grandes coisas. Não, é o Senhor que faz. O texto diz: porque o Senhor faz grandes coisas. É Deus quem faz, é Deus quem está fazendo coisas maravilhosas, coisas grandes. E à luz dessa sentença, o Senhor faz grandes coisas, o Senhor faz de uma forma soberana, o Senhor faz de uma forma incomparável, o Senhor faz de uma forma poderosa. E não apenas faz, mas Ele faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, do que tudo quanto pensamos. Ele faz de uma forma irresistível, Ele faz de uma forma planejada, Ele faz para a sua própria glória, Ele faz para o louvor do seu próprio nome. É Ele quem faz, é Ele quem opera maravilhas, coisas grandiosas. Eu quero observar com vocês algumas promessas e alguns pré-requisitos para a gente estar inserido nesse agir de Deus, nesse fazer de Deus, para a gente estar inserido nesse mover de Deus na nossa vida. Deus faz em nós, Deus faz através de nós, e Deus faz apesar de nós. Em primeiro lugar, Jeremias 33:3. Jeremias 33:3. Eu aprendi há muito tempo que isso aqui é o telefone do céu. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes. Olha aqui, um Deus grande que faz coisas grandes e ocultas que não sabes. Invoca-me e te responderei. Jeremias 33:3. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Esse Deus que faz grandes coisas, e essas grandes coisas que Ele faz, o texto aqui diz que estão ocultas a mim e a você. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas.
esse Deus que faz coisas extraordinárias, maravilhosas, grandiosas, essas coisas estão ocultas a mim e a você. Ou seja, muitas coisas ainda não foram reveladas a nós. Nós não sabemos muitas coisas ainda daquilo que Deus quer. Não podemos dizer nada sobre isso, porque estão ocultas. Só podemos dizer daquilo que já nos foi revelado. Mas ele vai colocar aqui que o pré-requisito para que Deus faça grandes coisas na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, é a oração. Para que Deus faça coisas maravilhosas na sua vida, se você está vivendo um tempo em que você precisa que Deus haja poderosamente na sua vida, ele coloca que o pré-requisito, número 1, é a oração. Invoca-me, e se você me invocar, eu te responderei, diz o texto. E Deus vai anunciar, Deus vai revelar, Deus vai mostrar para você coisas grandes. E aqui é oração pessoal. É importante demais uma oração coletiva, é importante demais o povo reunido para orar, a igreja reunida em oração. Mas aqui a oração é pessoal, é oração em família, é oração também na igreja, é oração de dia, é oração de noite, é oração toda hora. Deus vai revelar coisas grandiosas, coisas maravilhosas. E coisas grandes aqui tem a ver com a instrução do Senhor. Não é que Deus vai te dar um carro zero, não é que Deus vai te dar uma casa nova, uma mansão, uma casa na praia. Coisas grandes que Deus tem para nós, maravilhosas que Deus tem para nós, tem a ver com a instrução do Senhor, de acordo com a perspectiva bíblica. Ou seja, são grandes ensinamentos, são grandes visões que Deus tem para nós, são grandes estratégias que Deus tem para nós. Ou seja, Deus vai nos orientar na nossa caminhada. Invoca-me e eu te responderei, orientando você, abrindo o seu entendimento, tirando as escamas dos seus olhos, dando visões, dando estratégias. Ou seja, Deus vai nos instruir, nós vamos andar na presença do Senhor, e sob as vistas do Senhor, nós seremos aconselhados por Ele. Salmo 32:8, instruir-te-ei, e te ensinarei o caminho em que deves andar, e sob as minhas vistas te darei conselho. Mas precisamos estar em oração. Precisamos estar em oração. Deus faz coisas maravilhosas, Deus faz coisas poderosas, Deus faz coisas grandes através da oração, através do seu povo, através da sua igreja comprometida, através da sua igreja envolvida, dedicada a uma vida de oração. Ali Deus opera maravilhas. Portanto, pré-requisito número 1, para que Deus opere maravilhas e coisas grandes, tenha uma vida de oração. Segundo lugar, chamo sua preciosa atenção Josué 3, versículo 5. Josué 3, versículo 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deus faz grandes coisas, Deus faz maravilhas no meio de nós. E nesse texto de Josué 3, ele vai colocar uma coisa muito interessante aqui, na segunda parte do versículo 4. Ele diz: não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca, o quê? Passastes antes. Por aquele caminho vocês nunca passaram antes. Ou seja, nós vamos caminhar por um caminho que nunca andamos, vamos por um caminho que nunca passamos.
Nós teremos experiências que só o Senhor conhece. E para a gente experimentar essas coisas maravilhosas, esse caminho novo, essas experiências novas com Deus, nós vamos precisar do segundo pré-requisito, que é a santificação. Então, número 1, oração. O segundo, santificação. O texto que lemos diz: santificai-vos, para que eu faça maravilhas. Santificação. O que é santificação? É posição, é postura. Santificação também é um processo. Santificação é busca. Santificação é algo que agrada ao Senhor. Santificação é algo que mortifica os nossos desejos. Santificação é entrega total das nossas vontades a Deus. Santificar é você pegar seus desejos, seus impulsos, suas vontades e entregar tudo nas mãos de Deus, para que Ele domine, para que Ele intervenha, para que Ele administre, para que Ele dirija. Santificação é graça. Santificação é o Espírito de Deus operando na nossa vida. Santificação é o Espírito Santo operando nas nossas fraquezas, operando nas nossas fragilidades, é o Espírito Santo operando nas nossas necessidades. Santificação é você inclinar o seu coração ao Espírito e crer que é o Espírito Santo que vai nos santificar. Santificação não é obra humana, mas é a obra do Espírito Santo em nós, é obra de Deus. O profeta Zacarias, no capítulo 4, versículo 6, manda um recado ao governador de Judá, chamado Zorobabel. E ali, naquele recado, ele diz: não é por força, não vai ser pela força do seu braço, não vai ser pela força da sua autoridade, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. É o Espírito Santo que age poderosamente no meio do povo, no meio das pessoas, no meio da igreja, da nossa família. Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais, e elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para destruir fofocas, para destruir mentiras, levando cativo todo pensamento em obediência a Cristo. 2 Coríntios 10, 4. As nossas armas são espirituais. A nossa luta é espiritual. E se a igreja se santifica, Deus faz grandes coisas. Se a igreja se santifica, Deus opera maravilhas. Então, número 1, oração. Número 2, santificação. Terceiro ponto, Salmo 81. Terceiro princípio, para que Deus opere maravilhas, para que Deus faça coisas grandiosas. Número 1, oração. Número 2, santificação. Terceiro, Salmo 81, versículo 10. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Mas o meu povo não quis escutar a minha voz. Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Eu li o Salmo 81, 10, 11 e 12. Vamos ler juntos agora, no versículo 13. Salmo 81 e 13. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Eu os sustentaria com um trigo mais fino e os saciaria com mel que escorre da rocha. Então veja, nós precisamos orar, nós precisamos nos santificar, e em terceiro lugar, nós precisamos
obedecer. Seguir as orientações de Deus, não os nossos próprios conselhos. Porque, via de regra, irmãos, é assim que a gente faz. A gente ama a Deus, a gente está na presença de Deus, a gente está na igreja, a gente é povo de Deus, está tudo muito bem. Mas na hora de tomar o rumo, nós caminhamos segundo a nossa própria vontade, aquilo que mais nos acomoda. E a indicação aqui é não seguir os nossos próprios conselhos, mas seguir a orientação de Deus. Igreja não é empresa. Os princípios que regem a vida da igreja não é a economia do mundo. Os projetos da igreja, os propósitos da igreja, os ministérios da igreja têm que ser de acordo com a vontade de Deus. Tem que ser de acordo com o querer de Deus. Ah, se meu povo me escutasse e andasse nos meus caminhos. Você vai ver que o pecado da desobediência, que é a mesma coisa que o pecado da rebeldia, que desobediência é rebelar-se contra, em 1 Samuel 15, 23, diz que é como o pecado da feitiçaria. Aquele que comete o pecado desobedecendo é comparado a um feiticeiro. Mas nós não podemos e nós não queremos fazer absolutamente nada que não esteja sob a orientação de Deus. Os conselhos do Senhor é que prevalecem em nós. Quarto e último lugar. Aí vem uma parte que muitos não gostam. Mas é a palavra de Deus, não é minha. E eu tenho que dizer a você. Malaquias 3, capítulo 10. Deus cuida de nós. E se nós formos fiéis a Deus, Deus suprirá todas as nossas necessidades. Deus mesmo diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. E a melhor coisa da vida é quando a gente dá. A melhor coisa da vida é quando a gente doa. A melhor coisa da vida é quando a gente exercita a generosidade. E é tão interessante esse texto, bem conhecido por todos: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. E aqui entra um dos princípios que são maravilhosos. Veja bem, Deus faz grandes obras. Deus faz coisas maravilhosas com os recursos dele. Mas Ele faz através da nossa fidelidade. Deus faz coisas tremendas, poderosas, grandiosas, magníficas, maravilhosas, com os próprios recursos dele, mas através da nossa fidelidade. Ou seja, Deus é tão misericordioso, tão generoso, Ele nos dá de tal forma para que a gente também possa dar. Ele nos dá de tal forma para que a gente também seja usado, para que a gente também seja abençoado. Como diz Davi em 1 Crônicas 29:11, tudo vem de ti, Senhor, e das tuas mãos te damos. Ou seja, não existe nada que você ofereça que não tenha vindo antes das mãos de Deus para a sua vida. Se você reconhece que foi Deus que deu, você não precisa ter medo de também dar, porque à medida que você dá, o Senhor vai derramando, porque Ele é uma fonte inesgotável. Ele vai suprindo toda a necessidade sua. E aqui vem um ponto fundamental, o quarto princípio, para que Deus faça coisas grandes na nossa vida. É o princípio da fidelidade. O primeiro princípio é a oração, o segundo princípio é a santificação, o terceiro princípio é a obediência e o quarto princípio é fidelidade. Oração, santificação, obediência
fidelidade. Se toda a igreja contribuir, não só toda a necessidade da obra será suprida, como a necessidade de cada membro da igreja que passa por situações extremas serão supridas. A gente sabe que tudo que a gente faz na vida é com luta. Nada é fácil. Tudo é com luta. Nada se conquista, nada de relevante, de significativo se conquista se não for com luta. Se não for na dependência de Deus, se não for na oração, se não for na santificação, se não for na obediência, se não for na fidelidade, nós não temos outro caminho. O caminho é esse. O caminho é exclusivo. Deus quer fazer algo extraordinário na nossa vida, como igreja, como comunidade. E é tão precioso que Ele diz assim: provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas dos céus. E esse termo janelas dos céus, no hebraico, significa as comportas do céu. Significa aquilo que aconteceu no dilúvio, quando em poucos dias Deus fez com que a terra fosse inundada, tomada completamente de água. E o que Ele está dizendo aqui é: eu vou fazer um dilúvio de bênçãos, se vocês me provarem nesta área da fidelidade. E você vai descobrir que essa experiência não é apenas individual, mas também uma experiência coletiva, porque Deus está falando com o seu povo. Versículo 12 de Malaquias 3: todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Ele não diz vós tereis uma terra. Ele não diz você terá, Ele diz você será. Vós sereis. Eu fico impressionado, irmãos, porque a Bíblia nunca erra. E quando você vai para Joel, capítulo 2, versículo 21, que é o texto base nosso, o texto que nós lemos no início, o Senhor diz: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. É o agir de Deus na vida da igreja, irmãos. E o agir de Deus na vida da igreja, Deus convertendo pessoas, Deus restaurando os casamentos, Deus trabalhando poderosamente na vida dos jovens, Deus transformando vidas. Isso é o agir de Deus, que tem que ser a alegria da igreja, que tem que ser a alegria do seu povo. Nós temos que nos alegrar com os poderosos feitos do Senhor. O salmista disse: grande, Senhor, são as tuas obras, grandes são, justos e perfeitos são os teus caminhos. Nós temos que desfrutar disso, irmãos. Nós temos que experimentar isso como igreja. Eu quero desafiar vocês, eu quero desafiar toda a igreja. Eu quero convocá-los de novo a uma vida de oração, para uma vida de santificação, para uma vida de obediência, para uma vida de fidelidade ao Senhor. E o Senhor que está fazendo, continuará operando coisas grandes e maravilhosas em nosso meio. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a sua família, sua casa, seu lar. Que Deus faça um milagre que você precisa, que Deus venha operar poderosamente em cada área da sua vida que necessita desse agir poderoso de Deus. Vamos orar. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor Deus, olha para nós nesse momento, Senhor. Somos tão diferentes, somos tão imperfeitos,
Somos tão descompensados, mas o Senhor está fazendo coisas grandes no nosso meio. E o Senhor quer fazer muito mais. O Senhor quer fazer infinitamente mais, através de cada pessoa que está me ouvindo nesta hora. Portanto, Senhor, inclina o coração do teu povo para ti. Usa, Senhor, este homem, usa esta mulher, usa esse povo, usa essa igreja, e faz, Senhor, coisas extraordinárias, para o louvor do teu nome, Pai, para a glória do teu nome. Usa cada irmão, cada irmã, usa cada ouvinte, e perdoa cada um, Senhor. Capacita cada um, Senhor. Toque em cada coração, desperta em cada coração, para que a alegria de cada coração seja servir ao Senhor, sem reservas, sem medo, sem ponderações. Enche cada um com teu Santo Espírito, Pai. Liberta cada um nesta hora. Transforma cada pessoa. Capacita cada pessoa. Ó Deus, que a alegria dos meus irmãos seja ser usado pelo Senhor para fazer esta grande obra. Dependemos do Senhor para tudo, Pai. Nesse momento nós nos humilhamos diante da tua poderosa mão, para que no devido tempo o Senhor venha nos exaltar, para que mais uma vez o Senhor revele que só o Senhor é Deus, que o Senhor está no nosso meio para fazer aquilo que o Senhor quiser fazer. Que o teu nome seja glorificado em nós, Senhor. Que não seja feita a nossa vontade, mas que a tua vontade seja feita aqui na terra, da mesma forma que ela é feita no céu. Que prevaleça a vontade do Senhor em nós. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por esse momento. Nós oramos, pedindo por cada família, por cada pessoa que talvez esteja enfrentando um momento tão difícil, que talvez seus corações agitados, aflitos, atribulados, mentes confusas, frágeis, mas o Senhor tem poder de transformar essa situação nesta hora. O Senhor tem poder de fortalecer mentes e corações pela tua palavra, pelo teu Espírito. Ó Deus, opera a obra grandiosa nessas vidas. Se dentro dessa família há guerras, venha transformar em paz. Ajusta essa família, Pai. Converte o coração da esposa ao marido, do marido à esposa, dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Estabelece a tua paz dentro desse lar. Acampa os teus anjos ao redor dessa família, Pai. Bendito seja o teu nome. Nós oramos por amor, no nome santo e precioso de Jesus, aquele que é o nosso mediador, aquele que é o nosso intercessor, aquele que é o nosso sumo sacerdote. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno e incondicional de Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com você, meu irmão, com você, minha irmã, e com todo o povo de Deus reunido em toda a face da terra, não só hoje, mas para sempre. Amém e amém. Glória a Deus.